Oi! Hoje a resenha do conto Alice Fantástica, de Meg Stepp, da antologia USA Noir, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E antes de começar aquele rápido aviso, participe do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal. No link aqui em cima você confere como deve responder a pergunta: qual desses 4 livros você quer ganhar? Ou então, qualquer outro título à sua escolha. Bem simples. Participe e vamos à resenha de hoje. Eu tentava me livrar do grande imbecil há 17 semanas, mas ele sempre voltava. Tocava a campainha e eu olhava pela janela e o via parado na entrada como um cachorrinho abandonado. O que eu podia querer com outro filhote abandonado era algo que eu não saberia dizer, considerando que já havia adotado uma cadeirinha branca com manchas marrons que meu primo Jeremy havia encontrado prenhe e perdida em um estacionamento de trailer em Kentucky. Mas a questão é que eu já tenho um animal chutado. Por que eu ia precisar de um cara com a mesma atitude? Assim começa Alice Fantástica, de Meg Stepp, que conta a história desta mulher chamada Alice, que está mais uma vez tendo que receber o cara com que ela se relaciona há um bom tempo, o Clayton. Ela meio que já cansou desta relação entre os dois, que com certeza ela sabe não vai dar em nada, mas é o sujeito que vai e vem e ela acaba aceitando. E aí fica a grande pergunta no ar: como então ela pode se livrar de Clayton? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Ao ler várias histórias assim de uma antologia temática, percebemos às vezes que muitas delas querem apenas se encaixar ali no tema e não exatamente desenvolver uma grande história por trás. Ou pela frente, né, já que o tema seria o por trás da questão, né? Talvez seja o que acontece aqui em Alice Fantástica. Se a gente for perceber, não há história aqui praticamente. Há essa situação de uma mulher que se relaciona com um homem e ela precisa terminar o relacionamento. Acabou. É só isso, não tem mais nada. Bom, isso considerando, né, que ela já disse para ele que eles não poderiam mais ficar juntos. Ele ouviu e ele continuou a voltar. E ela continuou aceitando ele. É basicamente aquele esquema, né? Vá, não volte nunca mais, mas de manhãzinha amanhã esteja aqui novamente. É basicamente isso, né? Que fica Alice e Clayton. E tirando isso, só sobra o tradicional aqui nessas histórias aqui da antologia também, que é mostrar que os dois são dois perdidos, dois losers. Aquela sensação de inutilidade da pessoa, da vida pessoal dos protagonistas e também dos agregados, né, sempre estão presentes aqui nessas histórias. Ou seja, na verdade, a gente não está vendo nada de novo ao longo de várias histórias. Essa aqui já é a 8ª história, é a mesma de sempre. E quando apenas um fiapo condutor, só isso, aí fica um pouco sem graça. E no caso aqui eu só achei um pouquinho interessante quando numa segunda parte, no segundo ato aqui da história, os dois saem para dar um passeio. Digamos que será assim o último dia entre os dois, já que ela conseguiu bater o pé perante ele. E aí a gente acaba conhecendo o ganha-pão dela. Ela é uma apostadora profissional, né, em corridas de cavalo. Então naquele ambiente ali no jockey, a gente tem uma pequena variação ali da história. Porque na verdade trata-se de um paninho de fundo, um cenário mais interessante para a gente ainda continuar ouvindo ela o tempo todo, que precisa se livrar do Clayton. E aí que ela recorre a um amigo também que é apostador ali no local, um tal de Vito. Aquele apostador tipo meio gangster. Então ela vai fazer esse pedido sabendo também que não vai sair daí coisa boa, porque esse sujeito pode querer também se engraçar com ela, né? Aquela coisa, né? Te fiz um favorzinho, você me faz outro em troca. Isso também não vai dar certo, e claro, isso eu não vou dizer como se desenrola, porque seria puro spoiler aqui dessa história. No máximo que eu posso dizer é que assim, é daí que vem o desfecho aqui desse conto. E no final das contas, ele é muito, vamos dizer assim, meio broxante. Aliás, falando nisso, né? Cenas de sexo. Aqui nesses contos da antologia USA Noir não tivemos muito até agora, mas aqui nessa história, e
lembrando, né, escrita por uma mulher, temos uma boas sequências de sexo com vários detalhamentos. Teremos um pouco mais chulos e tal. Serve como uma certa novidade, pelo menos. Na verdade, mais para deixar bem claro que Alice está mais se relacionando com Clayton, mais por causa do sexo do que por amor. Claro, um texto ter dois bons momentos não significa que no geral ele é eficiente. Como eu comentei, né? O desfecho não me agradou em nada. E olha que a autora se esforçou em criar um grande tom diferente do que ela estava mantendo até então. Ela começou a criar um tom de suspense, também com um pouquinho de mistério. E lá no final tem aquele tom mais policialesco que essas histórias aqui sombrias também acabam pedindo. Aliás, muito dessas histórias, quando elas não começam a funcionar, é justamente porque o elemento policial não está aparecendo em bom tempo. Está sendo ralentado, tendendo só lá no finalzinho. É o que acontece aqui também. Somente no desfecho aparece esse tom de violência e policial. E aí, digamos que já é tarde. Como eu disse, a autora criou uma tensão de mistério, de suspense, e o resultado apresentado é mais do mesmo. Então, para Alice Fantástica de Meg Stepp, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA no ar. E amanhã já temos resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!